Sejam bem-vindos a mais um Além do ABC. Eu sou Elisângela e trouxe para vocês hoje uma oficina de tinta relevo. Nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: fermento em pó, 1 colher de sopa de fermento em pó, o sal que é usado para tempero, sal de cozinha, farinha de trigo, também 1 colher de farinha de trigo. Você vai precisar de uma tigelinha para misturar todos esses ingredientes, corantes alimentícios, as cores que você tiver, e aí pode estar misturando as cores para formar uma nova cor, e um pouquinho de água. Então, vamos lá misturar os ingredientes? Vamos lá. 1 colher de sal, 1 colher de sopa de farinha, bem cheia, e 1 colher de sopa de fermento em pó. Bem simples, bem fácil. Todos os ingredientes, a forma de preparo. Essa tinta relevo, que a criançada e até os adultos vão amar. Misturou bem todos os ingredientes. Aí nós vamos adicionar agora a água, aos poucos. Então, você vai colocando a água, vai misturando. O fermento vai entrar em ação, ele vai fazer bolinhas, é normal. Tem que ficar numa consistência de tinta. Mexendo. Aqui ainda não está no ponto, vamos precisar de mais um pouquinho de água. Agora sim. Ó, uma consistência bem homogênea, macia, como se fosse uma tinta mesmo, fica bem cremosa. Aqui nós não temos ainda a cor, né? Está branco, está numa cor neutra. Aí nós vamos dividir em potinhos para colocar, para adicionar a cor. 1 colher dessa mistura é o suficiente para poder fazer cores diferentes. Ó, eu dividi em 5 partes iguais. Sobrou 1 colher aqui e 1 colher em cada potinho. E aí agora nós vamos adicionar as cores. Dependendo da intensidade que você quer da cor, você vai colocar o corante. Quanto mais corante, mais viva vai ficar a cor. Aqui o rosa. Esse aqui é um vermelho. O bom de preparar essa tinta é que as crianças já vão se divertindo, conhecendo os ingredientes. E a parte mais divertida da brincadeira é a parte da construção, de confeccionar os elementos que vão ser utilizados. Olha, fica bem cremosa. As cores ficam bem vivas.
pode utilizar a colher, um palitinho, que eu estou utilizando o cotonete. É uma tinta também que não corre o risco de dar alergia às crianças, por não conter nenhum tipo de ingrediente que vá proporcionar isso. Amarelo. E agora é só convidar a criançada para fazer o desenho. Com um pincel, pode ser com a pontinha do dedo, pode utilizar o pincel ou cotonetes também. Serve para fazer essa pintura. Eu vou utilizar aqui o pincel. É importante que durante o momento do desenhar, não fique esfregando o pincel assim, nesse movimento de pintura. Você vai palpando, né, tocando com a tinta. Porque depois de terminada a pintura, nós vamos levar esse desenho ao micro-ondas por 10 segundinhos, para que o efeito de relevo aconteça. Uma vez que temos todos os ingredientes para isso. A mistura do fermento, da farinha e do sal. Então, fez o seu desenho, terminou. Aí você vai levar o desenho ao micro-ondas por 10 segundinhos e está pronto. Ele fica sequinho e fica em relevo a pintura. E assim encerramos mais uma oficina, esta oficina de tinta relevo. Convide seus familiares, convide seus primos, papai e a mamãe, para fazer essa oficina com você. Tenho certeza que eles vão amar. E finalizamos mais um Além do ABC. Um grande abraço, tchau. Sesquito, a programação hoje começou mandando muito bem, não é mesmo? É. Eu adoro o Sesc Idiomas. Então se liga, porque já vai começar. Eba! Hey guys, what's up? Oi pessoal, e aí, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre algumas expressões que traduzidas do português para o inglês, aquela tradução ao pé da letra, que você procura palavra por palavra no dicionário, não funciona. Um primeiro exemplo muito simples e que é comum para os iniciantes é quando você falar a sua idade. Porque no português a gente fala eu tenho. Example. I, Itália, se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria I have 29 years old. Eu tenho 29 anos. Mas isso está errado, muito errado. O verbo have, que é o verbo ter em inglês, ele não vai ser utilizado para idade. É errado mesmo. Pode até causar confusão para quando você estiver conversando com alguém. Porque na língua inglesa, você não tem uma idade, você está com essa idade. E aí nós vamos utilizar aquele verbo super famoso que todos nós estudamos na escola. Qual é ele? O verbo to be. O verbo to be é aquele verbo utilizado para se referir ao ser ou estar em inglês. Para o verbo to be na forma do presente, nós temos am, is, are. Vamos repetir? Am, is, are. Pensando na tradução, seria am, sou ou estou. Are, são, estão, somos, estamos. E is, é ou está. Beleza, tranquilo, vimos a tradução. Agora vamos colocar isso no contexto da idade.
Vamos pegar aquele primeiro exemplo que eu dei, que está super errado. Por favor, lembre que você não have uma idade, você está com essa idade. Então, em vez de eu falar I have 29 years old, que está errado, você deverá utilizar o verbo to be. No meu caso, I am 29 years old. I am 29 years old. Ou na forma contraída, juntando I, que é o sujeito, né, o pronome, eu, com am, que é estou, I'm 29 years old. Literalmente, eu estou com 29 anos. Ainda, numa forma bem mais informal e mais dinâmica da língua, você poderia simplesmente falar a sua idade. I'm 29. Pronto. Não haveria necessidade de colocar o years old. E é importante a gente pensar nesses contextos de frase em que você traduzir ao pé da letra não funciona, não dá certo. Inclusive, se você fazer uma prova de proficiência para passar para um módulo seguinte de um curso, ou se você estiver almejando uma vaga de intercâmbio para fora, se você responder o I have e a sua idade, vai ser considerado como um erro assim, bem iniciante. Tá? Então, é questão de prática. Lembra, sempre que você for referir a idade, você vai utilizar o verbo to be. Revisando o verbo to be, na forma afirmativa, nós temos I am, you are, he is, she is, it is, they are, we are, you are. Então, a forma correta de você falar sobre a idade de alguém no presente vai ser esse pronome, o verbo e a idade. Esse years old é opcional. Você pode ou não utilizá-lo. Utilizando ou não, a sua frase estará correta, ok? E você? How old are you? Qual a sua idade? Pratique com os colegas, com você mesmo, para você falar a sua idade e perguntar a idade das pessoas. Para perguntar a idade é o How old are you? How old are you? Ok? Bye bye. See you.